Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 ao verso 24, é uma parábola chamada a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Queridos, estas parábolas do grande banquete e juntamente com a do filho pródigo são consideradas algumas das maiores passagens na Bíblia. Portanto, nessa noite, eu me sinto incapaz na minha força, no meu intelecto, de transmitir tudo o que essa parábola, ela, na verdade, transmite somente pela unção do Espírito do Senhor. Mas ela é considerada, juntamente com a parábola do filho pródigo, uma das passagens mais ricas, mais nobres de toda a Escritura. E muitas vezes nós nos familiarizamos com certas passagens bíblicas, nem percebemos o peso ou o valor que essas parábolas ou estas passagens têm. Aqui, a oferta da graça para os pecadores é apresentada de uma forma exagerada e majestosa. A parábola é contada em um banquete na casa de um fariseu. Jesus está na casa de um fariseu, participando de uma refeição, e que os comentaristas entendem que é um banquete. E é nesse banquete, nessa refeição, reclinado à mesa, que um homem entre os outros faz a pergunta, faz a afirmação do verso 15. Um que estava à mesa com ele disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Em outra versão, diz assim: Feliz será aquele que comer pão no reino de Deus. Aqui, como em outras passagens, o banquete é símbolo de salvação. Este grande banquete é uma referência ao grande banquete messiânico do fim do tempo. A Bíblia, nós vamos ver, está cheia dessa mensagem de um banquete no final de todas as coisas. Existe um banquete no reino de Deus que é previsto tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A ideia de um banquete com Deus, ou de uma refeição sagrada com Deus, está profundamente arraigada, tanto na história do Antigo Testamento, como na história ou na narração do Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 23:5, podemos ler o Salmo 23:5, diz assim, Davi falando do Salmo do seu pastor,
o Senhor como nosso pastor, quando ele chega no verso 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi já entendia, mesmo quando ele compôs esse salmo. Muitos dizem que Davi compôs esse salmo ainda muito jovem, quando ainda estava no campo, é provável ou não. Mas o fato é que Davi já entendia o que significava que havia uma promessa, e ele já entendia que a comunhão dele com Deus já era um banquete, onde ele era honrado e ele era ali também protegido. Mas o texto mais significativo do Antigo Testamento se encontra em Isaías, capítulo 25. Profeta Isaías, chamado também de profeta messiânico. Isaías 25, ele traz a partir do verso 6, também uma palavra escatológica acerca de um grande banquete. E a igreja vai ler comigo esse texto que é lindo, que é maravilhoso, do Antigo Testamento. Todos juntos? Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Verso 9. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Porque a ideia do banquete também está relacionada ao banquete da salvação. Esse banquete, na verdade, não é apenas uma refeição qualquer. Ele tem um simbolismo de o banquete da salvação. Quem faz parte deste banquete está adentrando a tão grande salvação que o nosso Deus nos oferece. Aqui em Isaías, que nós lemos nessa passagem, a salvação é descrita em termos de um grande banquete, que será para todos os povos e nações. Nesta profecia, Deus não diz que removerá o véu, mas que destruirá o véu. E que véu é esse? Esse é o véu da separação de todos os povos do Deus Criador. Deus não vai remover, Ele vai destruir esse véu. Porque esse véu também, na versão da Bíblia Viva, é o véu da tristeza. E é por isso que Ele vai dizer, Ele removerá também a morte e enxugará toda a lágrima. Porque no banquete da salvação, a alegria é plena nele. Portanto, queridos, o banquete da salvação, ele é descrito tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, a figura de um banquete se torna ainda mais evidente. Agora como um banquete nupcial. Em Mateus capítulo 22, 1, ele diz que o reino dos céus é como um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E nós sabemos que em Mateus capítulo 25, tem lá a declaração das 10 virgens se preparando para uma celebração de um grande banquete nupcial. E a Bíblia, então, ela fala desse banquete. Um banquete onde Deus revela que será com todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 7 e o verso 9, então nós encontramos também uma descrição deste momento glorioso que nós estamos vendo nas Escrituras no Antigo Testamento. Em Apocalipse capítulo 19, eu falei certo? Falei, 19.
A partir do verso 7, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o verso 9, toda a igreja comigo. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia. Diga comigo: existe um banquete. E ele é para mim. Diga mais uma vez: existe um banquete. E eu não vou ficar fora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 13, ainda antes da parábola, na verdade, queridos, essa parábola que nós lemos, ela foi antecipada, esse assunto, ela foi previamente preparada com alguns assuntos sobre banquete antes. Em Lucas capítulo 13, verso 29, nós encontramos também uma descrição sobre um momento desses aí. Vamos lá, todos juntos? Todos juntos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Quem serão? Quem serão essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Olha só, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, aleluia, à mesa no reino de Deus. Tem um lugar no reino de Deus, tem um lugar nessa mesa. E eu quero dizer que um desses lugares é meu. De quem é o outro? Aleluia, glória a Deus. Você vai entender daqui a pouco porque é que Jesus está dizendo isso. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Por que Jesus está dizendo isso? Você vai segurar daqui a pouco e você vai entender por que isso. Eu não estou naqueles dias melhores na minha garganta, né? Qual é a conclusão teológica que nós extraímos até esse momento? Vida cristã genuína é vida de banquete e de celebração. É participação antecipada no banquete escatológico. Pois o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Diga comigo: o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Portanto, vida cristã é a antecipação do grande banquete escatológico, messiânico, que um dia será plenamente realizado, e que eu e você estaremos lá. Mas quando nós aceitamos Jesus agora, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 17, que já passamos a reinar com Ele em vida. Já é uma antecipação das riquezas, das gorduras, das delícias daquele banquete. Mas o que a Bíblia quer passar para nós, que vida cristã é vida plena, é vida de alegria, é vida onde o véu é removido e você é enxugado dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não é mais seu inimigo, e é por isso que você pode sentar-se seguro como Davi no banquete e dizer: Ele me unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda, e os meus inimigos ficam do lado de fora olhando, mas nada podem fazer. Por isso, a conclusão teológica dessa primeira parte é que vida cristã genuína é uma vida para entrar num banquete de celebração com Deus, que Adão perdeu no Jardim do Éden, mas que Deus está novamente renovando o seu convite, e eu quero dizer que o convite para participar desse banquete está dirigido a você nessa noite, que se por acaso você tem dúvida de que não está com seu bilhete seguro para entrar nessas núpcias, nesse grande banquete. Quem está seguro aqui, dá um amém. E aí nós entramos agora, porque agora foi a introdução, nós entramos agora na parábola do grande banquete.
E aí Jesus estava reclinado à mesa na casa de um fariseu, e era um banquete, porque toda vez que a passagem diz que há uma mesa, só há mesa no Antigo Testamento, se fosse e tivesse convidados, é porque estava sendo oferecido um banquete. E o capítulo 14 começa dizendo isso, que Jesus estava nesse banquete, havia muitos convivas ali, e um desses homens, que já estava ouvindo Jesus falar alguma coisa, diz assim, verso 15: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Diga comigo, vamos repetir essa frase. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Essa afirmação, na verdade, do homem, cutucou Jesus. Incitou a Jesus então entrar no assunto especificamente sobre o verdadeiro banquete. E o que é o reino de Deus? O homem então diz, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus então responde. Aí Jesus vai responder com uma parábola, vai contar uma história, para dessa história revelar uma verdade. E ele diz assim então, certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Diga comigo, convidou muitas pessoas. Na hora de comer, ou seja, na hora em que o banquete estava pronto, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. O objetivo das palavras de Jesus é que a hora do banquete do reino de Deus já chegou. Jesus estava querendo dizer para aqueles líderes religiosos que o grande banquete pré-anunciado pelo profeta Isaías já havia chegado. E que Jesus, ele era o servo de Deus, o dono do banquete, que estava convidando a casa de Israel para participar daquele banquete. Jesus está dizendo nessa parábola que ele é o servo de Deus, enviado por Deus, para dizer, olha, o banquete que Isaías profetizou, o banquete que Davi também profetizou, ele já está preparado, já está pronto, e agora só cabe a vocês darem ouvido e entrarem. A hora do banquete do reino de Deus chegou, tudo está preparado, os convites foram feitos, que os convidados venham e gozem comunhão e participação na mesa com o Cristo de Deus. Aqueles homens sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Diferentemente da nossa cultura, talvez aqui no auditório, muitas pessoas não saibam nada sobre este banquete. Mas aquele público sabia que desde o Antigo Testamento há uma promessa de um banquete messiânico. Quando o Messias viesse, o reino de Deus se estabeleceria. E o reino de Deus seria como um banquete farto de um casamento. Eles esperavam com o Messias algo muito grandioso e glorioso, algo que mudaria suas vidas para sempre. E Jesus, naquela parábola, está dizendo para aqueles líderes religiosos, o banquete já está pronto, o cordeiro já está sendo imolado, e o lugar de assento já está preparado. Cabe a cada um de vocês dizerem sim ao chamado do servo do dono do banquete. Venham, verso 17, ele diz, venham, pois tudo está pronto. Verso 16, quando ele diz assim, certo homem estava preparando, e no verso 17, na hora de começar, ele envia seu servo para dizer a todos os convidados, presta atenção, que no verso anterior, verso 16, quando ele planejou o banquete, ele convidou. Agora que o banquete está pronto, ele manda novamente reforçar o convite. Porque no Oriente Médio, ninguém, nenhum homem de respeito, participaria de um banquete se não fosse convidado 2 vezes.
E aqui, quando ele prepara o banquete, ele anuncia que vai fazer um banquete. Quando o banquete está pronto, ele então manda mais uma vez o convite. Venham, pois tudo está pronto. E aqui a parábola toma uma direção totalmente inesperada. Quem iria recusar a um banquete como este? E Jesus continua na sua história dizendo, na hora, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Que mensagem Jesus está anunciando nesta parábola, neste momento? Nenhum homem entra no reino sem ser convidado por Deus. Nenhum homem pode permanecer do lado de fora, a não ser por sua própria escolha. O homem não pode salvar a si mesmo, mas pode condenar-se a si mesmo. Eu vou repetir aqui. Nenhum homem entra no reino sem ser convidado por Deus. Mas nenhum homem pode permanecer do lado de fora, a não ser por sua própria escolha. Quem entendeu, dá um amém. O homem não pode salvar a si mesmo, mas pode condenar-se. Aqui Jesus considera a mais terrível tragédia da vida. Não são as muitas coisas erradas, insensatas que os homens fazem. Muitas vezes nós nos apegamos, irmãos, à nossa história de vida, como se a maior tragédia da nossa vida fosse um divórcio. Ou porque a gente cometeu determinada coisa muito escrachante. Adultério, roubo, até assassinato. São coisas terríveis, mas eu quero dizer nessa noite, ao seu ouvido, essas não são as piores coisas, nem a pior coisa que você fez na sua vida. A pior coisa que um homem faz na sua vida é rejeitar o convite para participar do grande banquete da salvação. Muitas coisas nós fazemos de errado durante a nossa jornada dessa existência. Mas a coisa mais cruel que nós fazemos a nós mesmos é rejeitar a dádiva da salvação. E por incrível que pareça, Jesus está contando uma parábola para os homens da sua época que estavam rejeitando o grande convite do banquete da salvação. No verso 21, no verso 18, eles começam então a dar as suas desculpas. Veja aqui, como eles dizem aqui. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Nós podemos analisar uma por uma dessas respostas. Todas elas mentirosas, todas elas desculpas sem sentido. Desculpas que, na verdade, são um insulto para aquele homem. Por exemplo, a primeira diz assim, comprei um campo e preciso ir ver. Jesus conta essa história para chocar a forma como as pessoas não recebem o chamado de Deus para a sua vida. Porque no Oriente Médio, ninguém compraria um campo sem primeiro ter ido ver, experimentado ou olhado cada metro quadrado daquele campo, todas as condições, as benfeitorias. Assim, depois disso, ele compraria. Mas aqui está dizendo que o homem comprou um campo e agora ia olhar o campo. Jesus está chocando os seus ouvintes para dizer que as desculpas por não aceitar o chamamento para o grande banquete da salvação são desculpas que não terão, diante de Deus, nenhuma sustentação. É como uma pessoa dissesse assim, eu comprei uma casa agora por telefone e não posso ir para o banquete, porque eu vou olhar a casa que eu comprei por telefone. A segunda pergunta, ou a segunda desculpa, o homem diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Ora, é como se você dissesse assim, comprei 5 carros usados, eu não os vi,
mas já paguei. E agora eu vou ver que cor são, que anos são, quais são os anos, o ano de cada carro. E essas desculpas vão trazendo ao coração de cada espectador que Jesus está trazendo, tentando trazer, que as desculpas que o homem dá para com Deus, de não entrar no banquete da salvação, naquele último dia, não terá sustentação. E a última e terceira desculpa é: acabo de casar-me. Ontem eu aceitei o convite, mas agora eu estou com uma mulher, e é mais importante do que o seu banquete. O que era uma desonra total no contexto em que Jesus contou essa parábola. Que mensagem Jesus está anunciando nessa parábola? É exatamente que nenhum homem entra no reino sem ser convidado, mas nenhum homem fica fora do reino, a não ser por sua própria escolha. O convite, então, é levado àquelas pessoas que são os proscritos de Israel. Os homens que receberam o primeiro convite não receberam, não acolheram o convite, rejeitaram o convite. E no verso 21, então, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. A ira daquele hospedeiro, daquele dono do banquete, que foi insultado publicamente, é uma reação normal, mas ela se transforma em graça e não em vingança. O banquete está preparado, o banquete está pronto, o banquete será realizado com aqueles primeiros convivas ou não. É por isso que ele diz: vá rapidamente, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Mas o banquete que eu planejei, ele vai se realizar. Com eles ou sem eles, o banquete será realizado. Durante séculos, os comentaristas têm observado que os pobres não são convidados a banquetes. Os mutilados não se casam. Cegos não saem para examinar campos. E os coxos não experimentam bois. São esses desvalidos da vida. São essas pessoas que, pobres de espírito, como diz lá Jesus no Sermão do Monte, que estão à espera do convite para sentar à mesa do banquete da salvação. Mas essas pessoas no tempo de Jesus sabiam que elas não eram convidadas para banquetes. É por isso que a graça se estende para aqueles que não se acham dignos de sentar à mesa com o Pai. Por isso que todo aquele que não se humilha a si mesmo e que não reconhece que só Jesus Cristo pode lhe dar a entrada no reino dos céus, aqueles que confiam nas suas próprias obras, nos seus próprios caminhos, na sua justiça própria, estes não sentarão no banquete do reino de Deus. Jesus está dizendo: vá rapidamente para aqueles que não têm nenhuma chance, para aqueles que não tinham esperança, para os desvalidos, para os proscritos, para os rejeitados, os banidos da casa de Israel. E o primeiro convite no verso 21, eles vão às ruas e becos da cidade. Eram pessoas pobres da cidade. As pessoas que vão entrar no banquete, elas convivem talvez no outro lado da rua com os ricos que rejeitaram o convite, mas são da cidade. São pessoas da própria cidade, mas são proscritos, são os excluídos, são os banidos da sociedade. E a estes é revelado um convite inesperado para sentar num banquete de um grande homem. Estes novos convidados são realmente indignos. O reino de Deus se estabelece assim: o hospedeiro não deve nada aos pobres. Deus não deve nada aos homens. Aos pobres, mutilados, cegos e coxos, nem eles podem pagar pelo banquete. Mas o convite é graça pura. Deus estende o seu chamado a quem tiver ouvidos para ouvir.
Não porque ele precise. Deus não tinha, aquele homem, ele não tinha nenhum compromisso com esses pobres, esses desvalidos, mas ele oferece o banquete, e esse banquete é a revelação da graça que o Senhor vem nos apresentar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus está dizendo aos líderes de Israel, com ou sem vocês, o banquete vai se realizar. Porque o cordeiro já foi morto, a festa está preparada e ainda há lugar. É por isso que você vai entender agora Lucas capítulo 13, verso 29. Porque Jesus está falando de um banquete. Agora fica mais claro, Lucas 13, 29, pode postar. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. E aí você vai entender o verso 30 agora. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Deixa eu antecipar para vocês. Sabe quem são os proscritos? Sabe aqueles que não tinham vez de participar? São aqueles que vão adentrar o reino, eu e você. Que éramos excluídos da comunidade de Israel. Pregado aqui o mês passado. Igreja gentil, que os gentios eram um povo que não tinha direito ao reino de Deus. Os judeus entendiam que o reino era para si próprio. Mas aqui você entende agora que Jesus está dizendo, vocês rejeitam. Mas eu quero dizer que pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, da Paraíba, do Brasil, de Cabedelo, de João Pessoa, de Intermares, da Iebi. Eles vão assentar-se à mesa no reino de Deus. Jesus faz aqui uma dura advertência à comunidade de Israel. Perceba que nesse verso 13, antes de chegar no verso 29, evidentemente tem os versos 24, né? E eu gostaria de ler, irmãos, essa foi uma advertência que Jesus fez àqueles homens antes dessa pergunta do grande banquete. Pode colocar Lucas 13, 24. Perceba, irmãos, que essa palavra foi dirigida para os líderes de Israel que estavam com Jesus naqueles momentos ali. Mas talvez nessa noite, quem sabe que essa palavra que foi dura, o Espírito do Senhor ministre ao seu coração. Talvez, quem saiba, você não esteja precisando ser sacudido diante da oferta que Deus tem apresentado e você tem se emaranhado ou se perdido com tantas coisas na vida. Porque o temor que eu trago é que muitos na casa do Senhor estejam na casa, mas estejam fora da presença do Senhor. Aqueles líderes de Israel, eles se achavam, irmãos, dentro do reino. No entanto, Jesus está dizendo que outros virão e ocuparão os seus lugares. E traz essa dura advertência a eles. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu vou repetir, essa palavra, ela foi primeiramente dirigida aos líderes de Israel. Mas o Espírito diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão,
comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E aí o verso 28 é mais forte. Ali, fora do banquete, haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. E aí ele traz uma sentença: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. E aí, queridos, eu fico pensando que Jerusalém, na verdade, nós podemos ver nos versos seguintes, Jerusalém era o povo que Jesus mais ardentemente desejava reunir nesse banquete. Essas palavras dirigidas a um povo que Jesus ansiou, Jesus veio para a casa de Israel. Perceba isso, igreja. Esse povo que está ouvindo essa palavra foi o povo que Jesus veio salvar em primeira instância. Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. No coração de Jesus, ele queria primeiro que os seus patrícios, seus irmãos, fossem os primeiros a tomar posse desse reino. Mas agora eles não estão tomando, estão rejeitando. Veja como isso é verdade no capítulo 13, verso 34. Quando Jesus, a caminho de Jerusalém, ele se põe no monte, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus queria muito que Jerusalém toda se rendesse ao senhorio da sua glória, que toda Jerusalém recebesse esse convite do banquete, mas eles não quiseram, eles não atentaram, e é por isso que Jesus diz: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, e se reunirão e se sentarão à mesa, naquele dia, no reino de Deus. Muitos que esperam estar no banquete messiânico serão rejeitados. Esta foi uma sentença dura pronunciada por Jesus aos moradores de Jerusalém. Estes últimos, do verso 30, do verso 29, verso 30, de fato há últimos que serão primeiros. Na verdade, é uma referência clara àqueles convidados que não estavam na lista. Nós não estávamos na primeira lista. Eu não estava na primeira lista. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu entrei na segunda lista. Há um banquete, irmãos. E eu quero voltar daqui a pouco a dizer que a vida cristã é a participação num grande banquete. E que ficar fora é um ato de insensatez. É a pior decisão que um homem, que uma mulher pode fazer na sua vida. Esses últimos são todos os povos da terra que não estavam na primeira lista. É uma referência à igreja gentílica, a mim e a você. Qual é então a exortação em amor que o Espírito traz a nós hoje, como quem recebeu e entrou na lista do segundo convite, ou na segunda lista? Qual é a advertência que a palavra traz para nós? Você que agora já sabe do reino, você agora sabe que o reino é para você. A palavra agora é para você e para mim nessa noite, que sabemos que há um banquete. E agora você faz parte dos convidados. Qual é a nossa reação diante desse convite? Hebreus capítulo 2. Nós podemos encontrar Hebreus aconselhando a igreja gentílica, a igreja agora dos hebreus que havia se convertido e estava espalhada pelo mundo. E essa advertência vem para mim e para você nessa noite. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 3. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos.
Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Verso 3, toda a igreja, por favor. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos repetir até aqui. Todos juntos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Amém. Glória a Deus. Queridos, ele está dizendo, como escaparemos se não se negligenciarmos tão grande salvação? Eu oro para que o Espírito do Senhor abra o seu entendimento. Qual é a resposta que você está dando ao chamado de Deus à sua vida? Há um banquete, e a vida que você leva não é melhor do que esse banquete da vida cristã que o Espírito hoje lhe oferece. Qual é a resposta que você está dando a Ele? E ainda nós encontramos no capítulo 10 dessa carta, uma exortação de perseverança, que eu gosto muito e repito muito aqui. Capítulo 10, verso 35 a 39, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Eu quero dizer daqueles que já receberam o convite, estão trilhando a caminhada da fé. Não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Todos juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quem vai ficar fora do banquete? Diga, eu não. Aleluia, glória a Deus. Aí, voltando para a parábola, no verso 22, o servo volta e diz, olha, nós fizemos todo o convite aos proscritos, aos pobres, aos aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Aleluia, dê um glória a Deus. Diga comigo, ainda há lugar. Para a minha família, para o meu vizinho, para a minha casa, ainda há lugar. Essa é uma palavra de esperança. Jesus diz assim, eles foram, e agora disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos, pelos valados e obrigos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Agora, irmãos, nós temos aqui uma ação missionária, aqui temos uma expressão missionária transcultural. Aqui está a visão de Deus. Entrou aqueles proscritos da casa de Israel, mas Deus olhou as nações do mundo. Agora disse, vá pelos caminhos fora da cidade, vá pelos valados, ou seja, pelas sebes, pelos caminhos estreitos, aonde tiver gente, convide para que a minha casa fique cheia. Para que a minha casa fique cheia. O servo vai e sai e faz como o Senhor lhe disse e vai anunciando essas boas novas de que há um grande banquete. Pois neste banquete haverá convidado de todas as tribos, línguas, povos e nações. Pois é o cumprimento de Isaías capítulo 25. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um banquete para todos os povos. Destruirá a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todos os rostos e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Sabe, irmãos, apesar de tudo que nós assistimos e vimos nos nossos dias, para aqueles que tiveram um encontro com Jesus e adentraram a verdadeira vida cristã, eles têm esperança, porque eles já estão participando, antegozando de um banquete celestial. Eles já desfrutam agora, a nossa esperança e a nossa segurança está no Senhor. Jesus encerra a parábola no verso 23.
No verso 23, Jesus então dá uma sentença forte. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Perdão, aqui ele fecha a parábola. Mas no 24, ele dá uma sentença forte. A parábola é encerrada no verso 23. No verso 24, Jesus encerra a parábola e agora se dirige para os seus ouvintes. E no verso 24, então, pode projetar, ele diz: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. As pessoas que estavam com Jesus naquela mesa entenderam claramente a intenção da parábola. E espero que você nessa noite também tenha entendido. Jesus está dizendo: o Messias, enviado de Deus, está diante de vocês. Ele o está convidando para o banquete da salvação. Não o rejeite. O convite tem prazo definido. E os lugares não vão ficar reservados indefinidamente. O seu lugar tem data marcada. E não vai ficar desocupado naquele dia. Qual é a sua resposta? Mas eu quero dizer que ainda há lugar, especialmente o seu. A graça de Deus, oferecida num grande banquete, exige uma resposta da nossa parte. Veja o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 20, tão conhecido. Jesus continua insistindo em passagens sobre mesa, sobre comer juntos, sobre comunhão, sobre participação. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vida cristã é participação na comunhão com Jesus. Vida cristã é sentar à mesa. Vida cristã é aconchego com o nosso Salvador. É sentir segurança nos seus braços. A graça de Deus exige uma resposta. O amor de Deus liberado para todo homem exige uma resposta da parte do homem. É como num casamento. O noivo e a noiva chegam juntos no altar. E então a autoridade religiosa ou civil faz a pergunta ao marido ou ao noivo: você recebe sua noiva fulana de tal como sua legítima esposa? Ele diz: sim. Mas a noiva precisa responder. A autoridade religiosa ou civil pergunta para a noiva: você recebe fulano de tal como seu legítimo esposo? Se ela ficar calada, não tem casamento, não tem celebração de núpcias. Ali mesmo é desmanchado e a autoridade religiosa tem a obrigação de declarar publicamente: não houve casamento. Porque a graça exige uma resposta. O amor de Deus exige uma resposta do nosso coração. Exige uma resposta na hora de aceitar o convite, e exige uma resposta na hora de conviver com esse noivo. Porque nós somos a noiva do Cordeiro, e um dia nós dissemos sim a Ele. Mas agora, na caminhada cristã, nós precisamos também continuar dando resposta de sim a essa graça. Porque nós não podemos misturar a graça. Não podemos confundir a graça. A graça de Deus, como é dita, ela vem gratuitamente. Aqueles convivas, aqueles pobres, mancos, aleijados, não tinham direito ao banquete, nem podiam pagar, mas eles precisavam, no mínimo, atender o convite. Graça exige uma resposta nossa. Muitos não têm entendido como é que se vive no convívio da graça, mas a graça não é um atestado ou uma liberação para pecar.
Graça é para que o seu coração fique cada vez mais compungido, mais grato, mais sensível ao coração do seu amado que é Jesus. Graça desenvolve em nós a verdadeira graça e a verdadeira comunhão nessa mesa. É um desenvolvimento de intimidade que me leva a uma paixão. E essa paixão me faz com que eu possa viver totalmente dedicado, debruçado para o outro. Não por obrigação e por lei, mas porque a graça, o amor, a liberação, o banquete dado me faz voltar para Ele com amor e gratidão no coração. O sim é uma resposta que o homem pode dar à graça. É o começo da nossa participação no grande banquete da salvação, que se realizará plenamente quando Jesus voltar. E aí eu volto para uma passagem de Davi, Salmo 25, verso 5. Salmo 23, verso 5. Falei sobre Davi no início, e o pessoal do louvor pode preparar-se. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Numa versão da Bíblia Viva, eu vou falar aqui na outra versão. Diz assim: prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como um convidado de honra, ungindo minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Davi, após falar do verso 24, o que diz o verso 4 do Salmo 23? Davi fala de um vale da sombra da morte. E logo em seguida, ele fala de um banquete e de alegria. Davi estava falando aqui de uma coisa que nós não entendemos, porque no Oriente Médio existia essa questão do hospedeiro e do hóspede. Veja bem, no Oriente Médio, se um homem fosse caçado, perseguido por seus inimigos, e ele conseguisse entrar na casa de alguém e se tornar hóspede, na mesma hora, os inimigos não poderiam mais caçá-lo, persegui-los, alcançá-lo. Aquele homem, então, entraria, e a partir do momento que ele se tornasse hóspede, ele estava completamente protegido dos seus inimigos. Era a lei do hospedeiro e do hóspede. Ele nem precisava entrar, se ele apenas chegasse no território, tocasse na tenda do hospedeiro, os seus inimigos tinham que olhar de longe e não podia mais tocá-lo. Ele estava protegido. Mas é que há algo mais forte ainda, é que o hospedeiro, sempre que acontecia isso, ele preparava um banquete e fazia com que aquele homem fugitivo, o hóspede, sentasse na mesa. E ele preparava uma farta refeição. E ali ele também ungia o hóspede com unguento. E o cálice transbordava porque ele servia o melhor vinho. E enquanto ele estava sentado na mesa, se regalando, de fora estavam seus inimigos. Mas os inimigos não podiam fazer nada, porque ele encontrou um hospedeiro que o recebeu, que o amou e deu um banquete para ele. É o banquete da salvação. As escrituras, irmãos, são tão belas. É tão bela, porque esse simbolismo, eles varrem todas as escrituras para nos trazer uma lição. Jesus fala do banquete. E se você recebe o convite, você se torna um hóspede dele. E no momento que você se torna hóspede dele, e senta à mesa com ele, teus inimigos não vão te tocar.
É o que a palavra quer dizer com eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar aí, você também será agora meu hospedeiro. Porque começa aqui, mas eu quero levar você para o meu banquete celestial. Davi tinha seus inimigos, mas estes nada podiam fazer, pois o Senhor declara, o pastor dele declara: este homem é meu amigo, é meu hóspede, na minha casa ele está seguro. Aí você pode entender porque Davi então diz: o Senhor é o meu pastor, porque ele é a figura do hóspede de Davi, do hospedeiro de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. E no verso 4 ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombra de morte. Eu falei aqui uns 15 dias atrás. No fim do dia, as ovelhas vinham, e entre o local onde elas estavam no deserto, até o local de dormir, o aprisco, elas passavam por vales tenebrosos, e elas muito frágeis, ficavam temendo a passagem. E aí Davi diz que não temeria mal algum, porque a sua vara, o seu cajado me consolam, me protegem. E no verso 5 ele entra então no banquete, porque o banquete acontecia no fim do dia, no fim de uma jornada. Sabe o que o Salmo está dizendo para mim e para você? Você está numa jornada, mas se você estiver comigo hoje, diz Jesus, você já está no antegozo desse banquete. E no fim do seu dia, no fim da sua vida, você se assentará comigo no banquete messiânico para sempre. Isto é o que o Evangelho da Graça lhe oferece. Qual é a sua resposta? Ficar correndo em busca dos seus sonhos, dando as suas desculpas. Vou experimentar 2 juntas de bois. Comprei um campo e vou olhar. Me casei. Qual é a sua desculpa? O que você tem protelado? Jesus considerava a maior tragédia da vida era o homem não entender o convite para participar do banquete da salvação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se ouvir, e se quiser abrir a porta, Jesus diz: eu entrarei, cearei com você e você comigo. A partir do momento que Ele estiver com você, você estará seguro. Vamos ficar de pé nesse momento. Em Hebreus, só antes de cantar, Hebreus capítulo, creio que é o 4, é o 3. Em Hebreus capítulo 3, verso 7 e o verso 8. Só esses textos. Eu creio que alguém aqui nessa noite precisa repensar como tem tratado o convite do Espírito Santo à sua vida. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Que o Espírito do Senhor possa mostrar a você qual é a maneira que você está se relacionando com Ele. Ele está assentado com você. A atenção a Ele. Qual é a prioridade da sua vida? Quais são as desculpas que você tem encontrado e dado
para não estar com Ele à mesa, desfrutando do antegozo daquilo que um dia será pleno e completo. O Espírito diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como no dia que os israelitas fizeram no deserto. Eu não quero ler o restante, mas eu quero dizer que hoje ainda há lugar. Ainda há lugar. Há lugar para você que nunca entregou sua vida a Jesus. Você nunca entrou na casa do hospedeiro. Você não sabe o que é a segurança do banquete. Você vive atemorizado pelos inimigos da sua alma. E eu falo inimigos aqui, eu não falo de inimigos de pessoas. Eu falo justamente do inimigo da nossa alma, Satanás. O diabo, o adversário. Quando você está à mesa com o hospedeiro Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, esse inimigo perde todo o poder e autoridade sobre a sua vida. Mas talvez você também, nessa caminhada cristã, esteja relaxando, não esteja desfrutando plenamente desse banquete farto de alegria, de provisão que o Senhor já fez para a sua vida. Talvez você esteja dividindo a sua vida, o seu coração com as coisas dessa vida, mas nessa noite eu quero dizer: você pode receber o convite, aceitar o convite de voltar. Talvez alguém esteja distanciou-se dos caminhos do Senhor. Talvez alguém aqui esfriou nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer, você foi chamado para participar desse banquete e não pode ficar fora dessa celebração. E você desfruta dela agora, porque naquele dia ele será pleno e completo. Adore ao Senhor. Se alguém por acaso está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, pode vir à frente, nós queremos orar por você. Talvez você esteja aqui e você não sinta seguro. Você quer se sentir seguro como Davi. Amém, aleluia. Você quer se sentir seguro como Davi, onde ele diz: o Senhor preparou para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Há temor no seu coração? Está vivendo em segurança? Eu quero dizer, não precisa disso. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Ele prepara uma mesa, é Ele que prepara. Eu só tenho que receber, eu só tenho que aceitar. Nessa noite, se você precisa, sente, o Espírito está comunicando a você, faça uma decisão corajosa, profética.